Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a separatriz. Então, como o próprio nome já está dizendo, a separatriz é como se fosse assim, alguns pontos principais de separação entre eles. Então, nós vamos falar sobre o quartis, que seria eu pegar uma sequência de números, de elementos e dividir em 4 partes iguais. O decis, que seria dividir por 10 partes, né, em 10 partes iguais. E os percentis, que seria dividir em 100 partes iguais. Na verdade, nós podemos dividir de outras formas, mas esses são os principais, as quantidades mais necessárias que nós utilizamos. Bom, então vamos falar então sobre os quartis. Eu vou dar um enfoque maior sobre o quartis, porque a aplicação para o decentis e para o percentis vai ser a mesma aplicação da mesma forma, tá ok? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho uma sequência 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. E eu quero dividir essa sequência em 4 partes iguais. Então, eu preciso utilizar essa fórmula aqui, ó. EQI, tá ok? Esse I aqui funciona assim. Se eu vou dividir essa sequência em 4 partes, então eu preciso encontrar somente 3 partes. Porque a primeira e a última a gente já sabe quem são os extremos. Então, eu tenho que dividir, achar quem que vai ser a posição em que eu vou dividir para encontrar a primeira parte, a segunda parte e a terceira, tá ok? Então, quando eu tratar do quartis, eu preciso encontrar 3. Do decis, eu preciso encontrar 9. E do percentis, eu preciso encontrar somente 99, tá ok? Porque a última posição a gente já tem automático. Então, a fórmula vai ser EQI, então no meu caso, como eu vou trabalhar com quartis, então eu só tenho o Q1, o Q2 e o Q3. E aí, igual a I vezes N sobre 4. Esse N é a minha quantidade de elementos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu N aqui é o 7. Então, o EQ1, então o valor 1 vezes 7 dividido por 4. Por que 4? Porque é o quartis. Quando for no decis vai ser 10 e no percentis vai ser 100. Então, vai ficar 1 vezes 7, 7 dividido por 4, 1,75. O Q2, então vai ficar 2 vezes 7 dividido por 4, 3,5. E o Q3, 3 vezes 7 dividido por 4 igual a 5,25. Enfim, os resultados que eu tive aqui não são números inteiros. Então, nós temos que fazer um arredondamento. Eu vou sempre aproximar para cima. Então, sempre 1,75 vou arredondar para 2. Então, eu vou ter a segunda posição. 3,5 eu vou arredondar aqui para a terceira posição. E 5,25 vou arredondar para a sexta posição. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui a segunda posição. Então, é o primeiro quartis, ou seja, que vai dividir a primeira... Vamos pensar assim. Se eu divido em 4 partes, é como se eu encontrasse os 25%, né? Como se fosse 100 o inteiro. E eu dividisse em 4, então eu tenho 25%. Então, eu deixo para trás aqui os primeiros 25%. Então, o meu primeiro quartil aqui seria o 5. O segundo aqui seria a terceira posição e a sexta posição. Então, vamos passar aqui agora só para algumas observações. Quando o meu N é ímpar, o arredondamento deve ser para cima da posição encontrada. Então, vamos só voltar lá. O meu N, a quantidade de elementos é um número ímpar, que no nosso caso é o 7, então a gente vai arredondar para cima da posição. E quando o meu N for par, ou seja, essa quantidade de elementos for par, devemos fazer a média do valor encontrado e do subsequente. É exatamente como a gente tinha visto na aula anterior. Então, eu vou pegar a posição, quando for um número par, e vou somar com o subsequente para me encontrar a média. Os decis são valores que dividem um conjunto de dados em 10 partes iguais. Então, o cálculo do decil será obtido de forma semelhante à dos quartis, sendo diferente apenas na expressão. Então, aqui eu não uso o Q de quartis, eu vou usar o D de decis. Então, eu vou ter a mesma fórmula, DI vai ser igual a I, que vai ser, agora ele vai até 9, não vai até 10, vezes N dividido por 10. Então, esse N é a quantidade de elementos que eu tiver na sequência, como a gente viu nos quartis.
Os percentis são valores que dividem um conjunto ordenados em 100 partes iguais. Então, aqui eu vou ter o P de percentis. Aqui é a mesma coisa, I vezes N, só que eu vou dividir por 100 e ele vai até o 99, tá? Então, eu vou encontrar a posição do elemento. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de dispersão. Então, suponhamos 3 cidades. Estou tirando da apostila, tá, pessoal? Então, suponhamos 3 cidades, A, B e C, que foram avaliadas durante 5 anos quanto ao número de declarantes na distribuição de patrimônio na faixa de renda mensal de 8 a 10 mil reais. Esses números estão em milhares de pessoas, tá? Então, na cidade A, eu tenho 120, 122, 118, 124 e 121 mil. Na cidade B eu tive, então, no primeiro ano 121 mil, 121 mil, 121 mil, 121 mil, 121 mil. E na cidade C, no primeiro ano 116 mil, segundo ano 125 mil, terceiro ano 124 mil, 120 mil, 120 mil. Bom, se nós fizermos uma média, tá? Esse símbolo X com esse risquinho aqui em cima, ó, ele representa a média, tá? Então, se eu fizer a média da cidade A, ou seja, se eu somar 120, mais 122, mais 118, mais 124, mais 121 e dividir por 5, eu vou ter uma média de 121 mil pessoas, né, que foram avaliadas. Na cidade B já está bem claro, né, não precisa nem fazer a divisão, porque a gente está percebendo que nos 5 anos houve uma estabilidade, a mesma quantidade de pessoas. E no município C, eu vou somar também essas 5 parcelas e vou dividir por 5. E eu também encontro a mesma média. Ou seja, por mais que houveram oscilações nas quantidades, a média é a mesma. Então, a gente precisa ver qual é a quantidade de dispersão que houve. Por exemplo, em B não houve nenhuma dispersão, mas no município A e no município C houve sim. Então, como que a gente vai fazer para encontrar essa dispersão? Então, primeiro a gente vai trabalhar com a amplitude total. O que é a amplitude total? É você fazer um cálculo entre, no município A, eu vou pegar o ano em que houve a maior quantidade de pessoas, então eu tenho 120, 122, 118, então eu tenho 124. Esse daqui é o meu valor máximo. E vou encontrar agora o meu valor mínimo, ou seja, em que ano houve mais, em que ano houve menos, e vou calcular essa diferença. Então, no município A, eu faço 124 menos 118, 6 mil pessoas. No município B, não tem diferença, houve uma estabilidade. Então, 121 menos 121, então, zero pessoas, ou seja, ninguém, não teve uma dispersão, né? E no município C, eu vou pegar o maior também, o elemento maior. Então, no segundo ano, foi quando nós tínhamos mais pessoas, 125 mil, e no primeiro ano, 116 mil. Então, eu faço o maior menos o menor, 9 mil pessoas. Essa é assim que a gente faz para calcular a amplitude total. E agora a gente vai falar sobre variância e desvio padrão. Então, eu tenho aqui 2 alunos, o aluno A e o aluno B, e eu tenho a nota das 5 provas que eles realizaram. Então, como que eu faço? Eu vou calcular a média. Então, a média do aluno A, então eu faço 10 mais 2 mais 8 mais 13 mais 7 e divido por 5. A média dele é 6. O aluno B, eu vou somar, nem precisa da gente calcular a média, mas a gente já percebe que a nota dele foi 6, né, em todas as provas. Então, se eu somar as 5 notas e dividir por 5, a média é 6. Bom, então, dado um conjunto de N dados, x1, x2, x3, né, que seriam referentes a essas notas, cuja média aritmética é dada por x, mais uma vez tem um hífen lá em cima. A variância é dada por... Então, essa daqui é a fórmula para que nós possamos calcular a variância, quer dizer, qual é a quantidade, a diferença em que houve a variação entre esses elementos. Então, como que funciona? Então, eu vou pegar o meu x1 menos a média, elevado ao quadrado, mais o meu x2 menos a média, elevado ao quadrado, mais. Então, eu vou dar essa continuidade e tudo isso eu vou dividir por n, que é a minha quantidade de elementos. Então, vamos aqui para o exemplo. Então, a variância está sendo calculada ao quadrado. Então, o primeiro elemento aqui, 10, então vai ficar 10 menos a média, elevado ao quadrado, mais. O segundo elemento é 2, então 2 menos a média elevado ao quadrado, mais. Aí eu tenho aqui, ó, 8
que é o terceiro elemento, menos a média, 3 menos a média, e o último elemento, 7, menos a média. Então, eu vou calcular todas essas diferenças lá dentro e elevar ao quadrado. Então, 10 menos 6, 4, 4 ao quadrado, 16. 2 menos 6 vai dar menos 4, mas como é elevado ao quadrado, ele fica positivo também, então também dá 16. 8 menos 6, 2, 2 ao quadrado, 4. 3 menos 6 vai dar menos 3 elevado ao quadrado dá mais 9. 7 menos 6, 1 elevado ao quadrado dá 1. E tudo isso dividido por 5. Esse 5, eu volto a repetir, é a quantidade de elementos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, somando tudo, eu tenho 46 dividido por 5. Então, a minha variância é de 9,2. Só que lembrando que essa variância está sendo dada ao quadrado, tá ok? Ela está elevada. Quando eu quiser calcular o desvio padrão, o que eu faço? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, basta calcular a raiz quadrada de 9,2, que vai dar aproximadamente 3. Então, esse, pessoal, é o cálculo da variância e o desvio padrão. Então, eu encerro aqui. Até a nossa próxima videoaula. Obrigada. Bom, então, nós vamos falar agora sobre probabilidade, tá? E dentro da probabilidade existem dois tipos de fenômenos, que são os fenômenos determinísticos, que são ações, situações que já são pré-determinadas ao que vai acontecer. Então, aqui tem um exemplo, a aceleração da gravidade atuante sobre um corpo em queda livre, na ausência de ar, né? Então, por exemplo, se eu chutar uma bola, se eu soltar um objeto, eu sei que ele vai cair. Então, assim, são determinadas situações em que o resultado já está pré-determinado. Nos fenômenos aleatórios, são situações em que nós não conseguimos prever o resultado. Então, como um exemplo, se eu jogar uma moeda, eu não consigo prever o que vai acontecer, se vai ser cara ou se vai ser coroa. Se eu lançar um dado, se eu fizer um sorteio. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar agora. Então, nós vamos nos focar agora nos fenômenos aleatórios, tá ok? Bom, então, como um exemplo aqui da probabilidade, para trabalhar com a probabilidade, nós vamos precisar de duas ferramentas muito importantes, que são o espaço amostral e o evento. Então, o que é o espaço amostral? É quando eu descrevo todas as possibilidades que podem ocorrer. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, quais são todas as possibilidades? Então, ou vai cair na minha face superior o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Não existe a possibilidade do 0, nem a possibilidade do 7, ou 8, ou 9, ou de algum número negativo. Então, eu tenho que descrever no meu espaço amostral todas as possibilidades. E o que é o evento? O evento é como se fosse alguma lei ou alguma característica daquilo que eu quero que aconteça. Quer dizer, vamos pensar assim, no lançamento de um dado, qual é a possibilidade de ocorrer o evento de ser um número par? Então, eu vou olhar aqui no meu espaço amostral, que vai de 1 a 6, e vou selecionar todos que obedecem a esse evento, se for o número par. Então, eu tenho o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 elementos para um total de 6. Então, eu vou sempre escrever dessa forma, 3 sobre 6. Um outro evento agora, um número ser maior do que 1. Então, eu vou olhar para o meu espaço amostral. Quantos elementos aqui obedecem a esse evento? O 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 5 elementos num total de 6. O evento ser um número 0, conseguir um número 0. Então, não existe essa possibilidade. Então, essa possibilidade seria de 0 no total de 6. Então, ela não existe. Tem um outro exemplo aqui que eu trouxe da apostila, que ele traz assim. Eu tenho um espaço amostral com o nome de alguns funcionários. Então, eu tenho Carlos, Jaqueline, Juliana, Girlene, Cláudia e Larissa. E o evento é o seguinte. É o funcionário ser do gênero masculino. Então, nesse caso, eu só tenho 2 elementos, o Carlos e o Cláudio. Então, eu tenho 2 para um total de 6, como é escrito aqui embaixo, né? Aparece lá na apostila para vocês. Vamos para um próximo exemplo. Considerando outros 3 eventos relativos aos funcionários da prefeitura. Então, por exemplo, o evento A, os funcionários ser do sexo feminino. Então, eu vou ter a Jaqueline, Juliana, Girlene e Larissa. Então, eu tenho 4, num total de 6. B, o nome começar com a letra G. Então, eu tenho 2, a Juliana e a Girlene. Então, eu tenho 2, num total de 6. O evento C, seu nome começar com a letra C. Então, eu tenho o Carlos e o Cláudio. Então, eu tenho 2, para um total de 6. Você pode definir a probabilidade como uma função que atribui um número real aos eventos.
Então, por exemplo, a probabilidade de vazio é igual a 0. Então, se eu dissesse assim, que o funcionário comece... Vamos só voltar aqui lá. Que eu tenho algum funcionário que comece com a letra A, que o nome começa com a letra A. Eu não tenho nenhum. Então, nesse caso, a minha possibilidade, a probabilidade de vazio, é igual a 0. Não existe. Quando eu tenho uma característica, um evento que contempla todo o meu espaço amostral, ou seja, a possibilidade é de 100%, né, a gente vai falar que a probabilidade é de 1. Né? Como, por exemplo, no lançamento, se eu pensar aqui no lançamento de um dado, eu quero que o evento seja o seguinte... Eu quero que ao lançar o dado eu consiga os números entre 1 e 6, incluído o 1 e o 6. Então a chance é de 100%, porque qualquer número que eu vá, tirar, ele vai estar dentro, ele contempla o meu espaço amostral. E a probabilidade de um determinado evento sempre estará entre 0 e 1. Então, na verdade, ela vai estar sempre entre 0 e 1. Aí eu trouxe aqui para vocês também agora uma tabela que está lá na apostila de vocês, para a gente fazer algumas análises, tá? Então, por exemplo, podemos considerar, então, que o espaço amostral corresponderá ao conjunto de 101.850 contribuintes. Então, essa tabela é referente a contribuintes, pagantes e não pagantes. Então, o meu total, ou seja, o meu espaço amostral, é de 101.850 pagantes, funcionários. Então, o evento é contribuintes que pagaram o tributo em dia. Então, eu vou olhar aqui o total, 48.249 de 101.850. Contribuintes que não pagaram o tributo em dia. Então, eu vou olhar aqui para o total dos que não pagaram, 53.601 de um total de 101.850. Contribuintes da classe média baixa. Então, eu vou olhar o total por aqui, tá ok, pessoal? Então, sempre eu vou olhar essa quantidade e vou comparar com o meu total do espaço amostral, tá ok? Então, uma boa aula, bons momentos de estudos para vocês. Se qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no fórum.